Olá, crianças, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Todo mundo pega o seu livro de história, claro, e vamos começar? Hoje nós iremos estudar sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado é a fase da história do Brasil que vai da proclamação da independência, que aconteceu em 7 de setembro de 1822, até a abdicação de Dom Pedro I, que aconteceu em 7 de abril de 1831. A proclamação, em 7 de setembro de 1822, não resolveu definitivamente o problema da independência do Brasil. Em algumas províncias, como São Paulo e Minas Gerais, a adesão ao novo governo foi praticamente imediata. Outras, cujas juntas governativas eram dominadas por portugueses, não aceitaram a separação entre Brasil e Portugal e se revoltaram contra o imperador. Assim, depois de coroado, Dom Pedro I teve de enfrentar a difícil situação de haver províncias que não reconheciam como governante e se declaravam fiéis à corte de Lisboa, dentre elas Bahia, Maranhão, Pará, Piauí e Cisplatina. Para afirmar sua autoridade como imperador de todo o Brasil, Dom Pedro I teve que enviar para as províncias rebeldes forças de terra e mar que entraram em combate com os revoltosos. Nas guerras da independência, como são conhecidas essas lutas, houve a participação de alguns militares de outras nações, como os ingleses Thomas Alexander Cochrane, John Pascoe Griffel e John Taylor, o americano David Jefferd e o francês Pierre Labatut. Depois de mais de um ano de lutas, as forças do Império conseguiram a total pacificação do país, garantindo o reconhecimento interno da independência e da autoridade do imperador. Com isso, ficou assegurada a unidade do território brasileiro. Em 3 de maio de 1823, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, que tinha por incumbência elaborar a primeira Constituição do Brasil. Entre seus membros estavam algumas das maiores representativas personalidades da época, como José da Silva Lisboa, que teve importante papel na abertura dos portos, José de Rezende Costa Filho, um dos membros da Inconfidência Mineira, e os irmãos Andrada, Antônio Carlos e José Bonifácio. Os membros da Constituinte foram escolhidos por eleição. Os representantes escolhidos eram das diversas províncias. No dia do início do funcionamento da Assembleia Constituinte, o imperador exaltou a importância dos trabalhos que seriam por ela realizados, dizendo ainda que aceitaria a Carta Magna que seria elaborada, desde que ela fosse digna do Brasil e dele. As palavras do imperador a respeito da Constituição em sua fala no trono foram: como imperador constitucional e muito especialmente como defensor perpétuo deste império, disse ao povo no dia 1º de dezembro, em que fui coroado e sagrado, que a minha espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição fosse digna do Brasil e de mim. Essas palavras marcaram o início de uma série de desentendimentos entre os deputados e o imperador, o que levou a dissolver a Assembleia 6 meses mais tarde. Foi muito árdua a tarefa da Constituinte. Os ânimos estavam exaltados na época, quando Dom Pedro I e José Bonifácio se desentenderam, passando os irmãos Andrada para a oposição. Um dos principais pontos de atrito entre a Assembleia e o Imperador era a limitação aos poderes de Dom Pedro I, pretendida pelos deputados e não aceita pelo monarca. A Assembleia Constituinte era soberana e Dom Pedro não aceitava limitar os próprios poderes, pois várias questões se apresentavam. Qual seria o papel do imperador? Seria absoluto ou respeitaria a lei? O que seria feito dos portugueses residentes no Brasil? A Assembleia estava dividida quanto a esses assuntos. A imprensa também emitia suas opiniões e os jornais liberais, Tamoio e Sentinela, publicavam artigos contra os oficiais portugueses.
Os constituintes achavam que os poderes do imperador deviam ser limitados, porém Dom Pedro I não aceitava esse controle. Como seu governo era centralizador, ou seja, o imperador é quem dava as ordens, ele determinou o fechamento da Assembleia. Na realidade, Dom Pedro não chegou a convocar uma nova Assembleia, mas apenas um Conselho de Estado com o objetivo de escrever a nova Carta. Para essa primeira Constituição do Brasil, só os deputados e senadores eram eleitos. Deveriam aprovar rendimentos altos, apenas 3% da população votava. Ela vigorou durante 65 anos, tendo sofrido neste período algumas modificações, introduzidas pelo Ato Adicional de 1834, pela Lei Interpretativa de 1840 e pela Lei Ordinária. O imperador, em 1824, outorgou essa Constituição que se caracterizava por estabelecer que o voto seria censitário, quer dizer que se exigia uma certa renda pessoal para ser eleitor ou ser eleito, favorecendo sempre os ricos. Só podiam votar os homens com mais de 25 anos e que fossem livres. A religião oficial do Brasil seria católica. O voto não seria secreto, pois se diria a mesa de votação em quem se iria votar. Eram excluídos do direito de votar as mulheres, as pessoas escravizadas, os escravizados e os homens pobres. A divisão do Brasil seria em províncias dirigidas por presidentes escolhidos e nomeados somente pelo imperador. E o governo seria constituído de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Vamos examinar mais detalhadamente esses poderes. Legislativo era formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Os senadores eram vitalícios e os deputados possuíam um mandato de 4 anos. Tinha a função de fazer as leis. Executivo era formado pelo imperador e pelos seus ministros e a sua finalidade era executar as leis. Judiciário era formado pelos juízes, tinha a função de garantir o cumprimento das leis. E o moderador era exercido pelo imperador, podia interferir nos outros poderes e essa atribuição dava a Dom Pedro I poderes absolutistas. Desde 1817, com o levante armado conhecido como a Revolução Pernambucana, as ideias de liberdade tinham grande número de seguidores entre os pernambucanos. Quando Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, tanto em Pernambuco quanto em outras províncias, a insatisfação popular foi muito grande. A concentração de poderes nas mãos do imperador, garantida pela Constituição outorgada, completou o quadro de descontentamento da província. A revolta teve início quando o imperador designou Francisco Paz Barreto para presidente da província. O novo presidente não foi aceito pelos pernambucanos. Quando as notícias chegaram ao Rio de Janeiro, partiu para a província rebelde, uma esquadra comandada por John Taylor, que cercou o porto do Recife. O governo tentou remediar a situação, nomeando um novo presidente para a província de Pernambuco. O caso estava aparentemente resolvido, quando Dom Pedro I recuou em sua decisão e enviou a frota de Taylor de volta a Pernambuco. O imperador foi denunciado como um traidor pela imprensa pernambucana. Confederação do Equador foi o nome escolhido pelos revoltosos para a república que pretendiam estabelecer. Adotaram o lema Religião, Independência, União e Liberdade. A revolta teve início em Pernambuco, estendendo-se a Paraíba, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. O movimento revolucionário conseguiu, ainda que por pouco tempo, estabelecer um governo republicano nos moldes do governo norte-americano. Dom Pedro I enviou para Pernambuco uma esquadra liderada por Cochane e um exército sob o comando de Francisco de Lima e Silva. A esquadra imperial não teve dificuldade em aprisionar os 2 únicos navios dos revoltosos, e as tropas de Lima e Silva venceram os pernambucanos com relativa facilidade. A revolta foi sufocada também nas outras províncias. A repressão ao movimento foi violentíssima. 16 dos revoltosos foram condenados à morte por enforcamento. Em 13 de janeiro de 1825, foi fuzilado Frei Joaquim do Amor de Vido Caneca, o Frei Caneca, um dos principais nomes da Confederação. Ele tinha sido
condenado à forca, mas ninguém se dispôs a servir de carrasco para sua execução. Por isso ele foi fuzilado. O final trágico da Confederação do Equador contribuiu para o descontentamento popular com relação a Dom Pedro I e foi um dos fatores que motivaram a abdicação do primeiro imperador do Brasil. E assim chega a abdicação do imperador. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono mediante a intensa pressão e ameaça de morte, deixando para seu filho mais velho, Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade, e partiu para Portugal. Com a sua renúncia, encerrou o primeiro reinado. Por meio de um decreto, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio de Andrada e Silva como tutor de seus filhos, que ficariam no Brasil. Agora é com você, atividades para casa, páginas 213 e 214.